Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e dando continuidade ao curso de programação na linguagem C, nesse vídeo eu vou falar sobre os comandos de repetição, os laços, beleza? Então vamos lá. Se você já programou em qualquer linguagem de programação, sabe que uma das principais estruturas de controle de fluxo que as linguagens de programação possuem são as estruturas de repetição, né? Os laços, os loops, como a gente chama. Cada linguagem ela possui seus próprios comandos para essa finalidade. A maioria é parecida umas com as outras, mas o comportamento de todas elas é igual. Uma série de comandos que é repetida enquanto uma condição ela é satisfeita. Na linguagem C, a gente tem 3 comandos específicos para a repetição. O comando for, para repetições com um controle mais específico, com inicialização de uma variável de controle, e um passo, onde essa variável ela é alterada. O comando while, para repetições com o final em aberto, né, com apenas a condição, bem mais simplificado. E o comando do while, que é parecido com o comando while, mas com a condição sendo verificada apenas no final. E isso faz com que ele garanta que pelo menos uma vez aqueles comandos que estão dentro dele sejam executados. Eu estou pressupondo aqui nessa série de vídeos que o aluno já possui uma certa experiência mínima com programação, então já conhece esses comandos aqui básicos, tá? Então agora nos próximos slides eu vou meio que explorar esses laços das formas diferentes das comuns, além de falar também de formas de como você pode alterar o fluxo desses laços, tá? Então vamos lá. Primeiramente vamos analisar o laço for da linguagem C, que possui algumas particularidades interessantes. Primeiro que o comando for não é nada mais do que uma instrução para a conveniência do programador. Por quê? Porque ela une no cabeçalho todas as informações que controlam o laço. Tanto é que todo o laço for, por exemplo, pode ser reescrito usando um laço while, se você quiser. Vamos dar uma olhada nesse exemplo que está aparecendo aqui na tela, tá? Nesse comando for, o comando x recebe 1, é feito antes de qualquer coisa, né? Ele é a atribuição inicial. Então ele é equivalente a fazer essa atribuição antes do while, por exemplo. E a gente tem a instrução de incremento, que é feita depois que todos os comandos de dentro do laço terem sido executados. Então nota aqui o seguinte, no laço while, a gente quer repetir o printf, mas só que a gente tem essas outras instruções que elas só servem para controlar o laço. Inclusive, se você acabar esquecendo alguma delas, por exemplo, de incrementar o i ali no final do laço, não vai dar erro de compilação. Mas o seu programa pode ficar num laço infinito, ou acabar realizando alguma coisa que você não deseja. Já no laço for, todas as instruções elas estão agrupadas no cabeçalho do laço. E aí dentro do corpo dele só vai estar o que realmente interessa a ser repetido. E é por esse motivo que o laço for ele é o queridinho de muitos programadores iniciantes, né? Então vamos ver agora o que mais que dá para fazer com o laço for, certo? Uma coisa diferente do laço for com relação às outras estruturas de repetição é que seus campos eles são opcionais. Ou seja, você não é obrigado a colocar todos eles. Você só é obrigado a colocar os 2 pontos e vírgula dentro dos parênteses. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero fazer um laço que se repita até que um valor x alcance o valor 100. Mas a inicialização desse x não é um valor fixo, mas um valor lido pelo usuário. Então eu posso escrever o laço for aqui sem a parte de inicialização, porque ela está sendo feita pelo scanf antes do for. O campo de incremento também é opcional. Então imagina aqui, por exemplo, uma situação em que você quer que o incremento do laço, né, que acontece no final do laço, depende de um if, por exemplo. Então aqui, se um número sorteado for par, então eu quero que o x incremente. E se o número for ímpar, ele seja decrementado. Então aqui nesse caso aqui, o for fica só com a parte da condição. Ou seja, basicamente isso aqui é um while, né? Então você pode inclusive substituir esse for por um while que acho que fica mais simples. Mas se você quiser fazer, pode. Outra coisa legal sobre o comando for é que você pode usar mais de uma variável de controle no laço. E aí para mostrar isso, eu vou mostrar um funcionamento desse código aqui que inverte uma string. Então aqui, antes de começar a repetição na parte de inicialização das variáveis, a gente tem que a variável i começa com o valor 0 e a variável j com o tamanho da string menos 1. E aqui nesse exemplo é igual a 8. E aí você pode notar que essas inicializações elas devem ser separadas por vírgula, tá? Como se você estivesse declarando variáveis. Não coloque ponto e vírgula para separar essas inicializações, porque senão o compilador vai acreditar que você está separando a inicialização da condição. Então usa vírgula.
Ok, então aqui a gente tem que I é menor que J, a gente entra no laço e percebe que essas 3 instruções que estão aqui, que eu estou circulando, elas servem para trocar o conteúdo da string que está na posição I com o conteúdo que está na posição J, né? Beleza, troquei os caracteres e aí o passo do loop é executado agora, certo? E aí a gente pode ver que aqui nessa parte do passo, a variável I é incrementada e a variável J é decrementada. E do mesmo jeito que na inicialização, a gente separa esses passos por vírgula, beleza? Pronto, agora a gente pode ver que o I continua menor que o J, então a troca é feita de novo e as variáveis I e J vão sendo modificadas. I vai aumentando e J diminuindo, e até que vai chegar um momento em que essas variáveis vão se cruzar. E aí nessa hora o laço termina. Um aviso importante que eu devo dizer aqui é que os laços com mais de uma variável de controle, como esse aqui do exemplo, não possui a mesma lógica do que você ter 2 laços aninhados, sabe? Um laço dentro do outro. Em laços aninhados, a variável do laço interno ela vai se alterar por vários valores diferentes, enquanto a variável do laço externo vai ficar constante para todas essas repetições. O que é diferente do caso que eu mostrei agora, né? Já que nesse laço aqui com 2 variáveis, essas 2 variáveis elas ficam se alternando juntas, tá? Então não confundir uma coisa com a outra. Mas uma forma incomum de fazer laços é você escrever laços sem corpo, ou seja, sem os comandos de repetição. Poxa, mas aí para que serve isso, né? Se um laço serve justamente para repetir? Bem, acontece que a linguagem C ela permite, por exemplo, chamada de função, atribuição, dentro das condições dos laços. E isso acaba dando brecha para um programador encurtar bastante o código, fazendo as ações que ele quer fazer dentro da própria condição do laço. Parece estranho, mas vamos ver aqui esse exemplo nesse código que está aparecendo aqui na tela. Esse laço aí não tem corpo. Você pode ver ali que depois da condição tem o ponto e vírgula, ou seja, sem instruções. Mas esse código aí, ele lê strings. Então vamos ver aqui como é que ele funciona, certo? Dentro da condição dele, existem 2 expressões ligadas por um operador de lógica AND. Lembrando lá das tabelas verdade, dos conectores lógicos, uma expressão com AND ela só é verdade se ambos os lados são verdade. Do lado esquerdo, a gente tem uma comparação da variável I com o valor, que no caso aqui é 9. Essa condição está aí para evitar que o usuário digite mais caracteres que a string pode suportar, certo? Então você nota aí que a string nome ela tem 10 posições, mas você não pode usar todas as 10, porque uma delas precisa ser guardada por caractere /0. Ok. Aí no lado direito da condição a gente tem uma expressão grande e a gente sabe que tudo que está dentro dos parênteses deve ser feito primeiro, certo? E dentro dos parênteses nós temos uma atribuição. Em qualquer que seja a atribuição, o lado direito tem que ser executado primeiro, porque assim você vai conseguir ter o valor para armazenar na variável que vai estar do lado esquerdo da atribuição. Então nesse caso aqui, a gente deve executar primeiro essa função getChar. Essa função getChar ela é uma função da biblioteca de entrada e saída padrão da linguagem C, a biblioteca stdio.h. O que ela faz, né? Ela lê um único caractere que o usuário digitar e retorna, antes mesmo que o usuário tecle a tecla Enter. Pressionou a tecla, pronto, essa função já pega o conteúdo e retorna. Nesse caso aqui, ela envia o conteúdo da tecla pressionada para onde? Para a string nome, na posição I. Mas professor, não está escrito I++? Sim, mas esse I++ significa que o valor retornado por getChar vai ser armazenado na posição I e só depois é que o I vai ser incrementado de valor, certo? Não confundir com mais I. Enfim, isso conclui o que está dentro do parêntese, mas o que está fora do parêntese está só esperando essa atribuição acabar para poder executar. E o que é feito em seguida, então? É feita uma comparação entre a tecla que o usuário digitou por último e o caractere /n. Ou seja, se o usuário pressionou a tecla Enter, essa operação diferente vai dar igual a falso. E uma expressão falsa vai fazer o laço acabar. Quando o laço acaba, existe essa atribuição aí no final para poder colocar o caractere /0, só para poder dar um final para a string. A gente vai falar mais sobre strings num vídeo futuro, mas por enquanto saiba que toda string deve terminar com esse caractere /0, certo? Então, vamos ver agora como é o passo a passo desse código rodando. Nota que tudo que a gente quer que o código faça já está dentro da condição.
que é a atribuição do caractere que o usuário digita, e o incremento da variável i. Como esse laço ele não tem corpo, né? O que ele fica fazendo? Ele fica apenas executando essa condição até que em algum momento ela se torne falsa. Esse código, inclusive, ele tem algumas vantagens com o uso do scanf tradicional, daquela forma que normalmente se usa, né? Scanf, porcentagem S, como está sendo mostrado aí. O scanf deixa você digitar uma string com espaços em branco, se você quiser. Mas ele vai descartar tudo que vier depois do primeiro espaço em branco e vai pegar só até lá. Já aqui nesse código, os espaços em branco vão ser adicionados e a leitura só para quando o usuário digitar Enter. E ela ainda evita colocar mais conteúdo que a string pode suportar, coisa que o scanf também não trata. Em algumas situações, é desejável pelo programador criar um laço infinito. Laços infinitos, eles nunca terminam. Isso quer dizer que suas condições são sempre verdadeiras. Ou seja, você poderia colocar 1 igual a 1 na condição de qualquer laço. E pronto, você teria um laço infinito. Mas aqui na linguagem C, não precisa criar uma condição específica para isso, né? No laço for, por exemplo, os 3 campos são opcionais. Então, se você deixar tudo vazio, o laço vai ser infinito. No caso dos laços while e do while, existe uma obrigação de você colocar uma expressão no espaço da condição. Mas como a gente já viu, C adota qualquer coisa diferente de zero como verdadeiro. Então você pode simplesmente colocar um número 1, se quiser, por exemplo, nessas condições, e elas sempre vão ser verdadeiras para esses comandos, e então eles vão se repetir para sempre. Normalmente, a gente não quer que um programa rode infinitamente, tá? Então ele deve parar em alguma situação. Então é justamente para isso que a gente pode testar alguma condição no meio do laço e interromper ele, ou alterar o funcionamento dele, como é que a gente vai ver agora. A linguagem C ela possui alguns comandos que a gente diz ser comandos de desvio incondicional, ou seja, são comandos que alteram o caminho natural da execução do programa. São 4 instruções desse tipo, sendo que uma delas é a instrução return, tá? Mas a gente vai deixá-la de lado por enquanto e só vai mencionar mais tarde quando a gente for falar sobre funções, tá ok? Existem 2 instruções que alteram o fluxo de execução de laços especificamente, então a gente vai começar por uma delas que é o comando break. O comando break já havia sido mencionado antes, quando a gente falou sobre condicionais múltiplas, né? No comando switch. Naquela situação, se a execução fosse guiada para um determinado case, o break impedia a execução dos cases seguintes, redirecionando a execução do programa para as instruções depois do fim do switch. Esse tipo de comportamento é parecido com o que acontece aqui quando ele é chamado dentro de um laço. Quando o comando break ele é encontrado dentro de um laço, o laço imediatamente é terminado e o controle do programa vai para a próxima instrução depois do laço. Então, nesse exemplo sendo mostrado aqui, na primeira execução do laço, o comando 1 é executado e logo em seguida o laço é finalizado. Então, assim, o comando 2 nunca vai ser executado e o laço nunca vai se repetir. E é justamente por esse motivo que normalmente a gente coloca uma condição para a execução desse comando break, né, usando um comando if. Aí você pode até se perguntar por que não coloca essa condição já junto com a condição do laço, né? Se esse break já vir bem no início do laço, né, com um if, pode até ser que isso seja possível. Mas também existe um outro motivo conceitual de por que a gente faz isso. Normalmente quando a gente cria um laço, na condição dele, a gente coloca a condição mais geral, de até quando queremos que aquelas instruções de dentro do laço se repitam. Entretanto, o break ele é usado junto com uma condição que indica algo excepcional, ou algo que não deveria acontecer, ou algo que não pode esperar, tá certo? Então, tudo isso faz com que o laço termine imediatamente por causa dessa ação. Inclusive, essa condição com o break no meio do laço permite até você criar uma estrutura de repetição que não existe naturalmente nas linguagens de programação, que é a estrutura de repetição com a condição no meio. Que, por exemplo, o for e o while são estruturas de repetição que têm a condição no início, e o de while é uma estrutura com condição no final. Então, se você quiser, pode simplesmente criar um laço teoricamente infinito e colocar uma condição no meio, que determina a chamada do break. Essa é praticamente a lógica de toda a interface gráfica. Fica exibindo a janela em loop infinito até que o usuário clique no xizinho ou pressione um atalho como Ctrl Q ou ainda vá no menu, arquivo, sair. Enfim, é bem útil você ter esse break no meio de um loop infinito.
Aqui então eu vou exibir um exemplo da aplicação usando o break para remover espaços em branco no final de uma string. Então aqui a execução começa com a variável i igual a 5, que é a última posição da string antes do seu final. O if que vem depois só vai dar verdade se o caractere sendo analisado na string for diferente de espaço em branco, do caractere tab e do caractere retorno de linha ao mesmo tempo. Como o caractere é igual a /n, então o laço continua. E assim vai até que a gente chegue na posição 2, porque nessa posição o caractere da string ele é diferente de todos os que estão dentro do if. Logo, o break é executado. E aí, na sequência, o programa adiciona esse /0 na posição i+1. Você pode até se perguntar, mas professor, o tab e o /n, eles ainda continuam lá na string, né? Sim, eles ainda estão armazenados, mas agora não podem mais ser acessados quando você for escrever a string. Quando mandar printf dessa string, apenas as letras UFC serão escritas. O resto fica como se fosse lixo de memória. O segundo comando que altera o fluxo natural de um laço é o comando continue. Esse comando funciona de forma parecida com o comando break, mas ele é menos drástico, né? Como assim? O comando break ele termina o laço, mas o comando continue ele só pula a execução para a próxima iteração do laço. Então, vendo esse fluxograma aqui, percebe-se que se usarmos o continue aqui, do mesmo jeito que foi feito no comando break, o comando continue não vai impedir o laço de fazer suas repetições. Mas aquele comando 2 ali nunca vai ser executado, porque sempre antes dele executar, o continue força a volta da condição. É por isso que, do mesmo jeito que no break, normalmente se usa o comando continue sempre com um if, para indicar quando é que ele vai ser executado. Tá, a gente viu a motivação do break, que é uma interrupção imediata e tal. Mas e o comando continue? Para que e quando que a gente deve usar ele? Para isso, eu vou mostrar uma aplicaçãozinha aqui, certo? Suponha que você tenha um modelo 3D como esse coelho aqui. Esse coelho tem 1 milhão de pontos na superfície dele. Quando o usuário clicar nesse coelho, você quer que todos os pontos próximos de onde você clicou ganhem uma cor diferente e que seu programa mostre algumas informações sobre a superfície daquela região. Um jeito de fazer é assim. Primeiro descubro o ponto do coelho mais próximo de onde eu cliquei, que nesse caso aqui eu estou dizendo que ele está na posição A desse vetor conjunto, onde está armazenado todos os pontos da superfície. Em seguida, eu faço um loop passando por todos os pontos do conjunto, verificando a distância entre cada um desses pontos e o ponto A que eu separei antes. Se essa distância for menor do que um raio máximo, definido, sei lá, nas configurações da aplicação, aí você altera a cor e faz um monte de cálculo, as informações desse ponto e tal. Todas essas instruções aí devem estar dentro desse if, claro, né? Ok, isso é simples e funciona. Mas a gente pode usar o continue desse jeito aqui. Nota que eu mudei a condição do if para o exato oposto do que estava antes. A condição antes era se a distância fosse menor ou igual. E agora a condição é se a distância é maior do que o raio. Ou seja, se a distância de um ponto da superfície com relação ao ponto A selecionado no início for maior do que o raio máximo, então eu não quero que nada seja feito com esse ponto. Então eu faço o que? Executo o comando continue. E é aqui que a gente vê o motivo de usar continue no seu programa. O motivo é estético. Sim, ao usar o continue, eu acabei evitando todo um nível de indentação dentro daquele comando if. Porque agora ele pode ficar dentro só do bloco do laço mesmo, sem problema. Certo, e em que situações que o comando continue é aplicável então? É uma boa você usar o continue quando quiser filtrar os casos em que você deseja que o laço execute. Só que essa condição ela não fica no início do laço, ela é feita no meio, depois que você obteve alguma informação para tomar essa decisão de filtrar. No nosso exemplo aqui foi o cálculo da distância. Eu só podia filtrar depois que eu soubesse essa distância. Ou seja, eu estou executando aqui o resto do laço só para aqueles pontos que estiverem mais próximos do ponto A do que o raio máximo. E chegamos no último comando de desvio, que é o famigerado comando goTo. O comportamento do comando goTo é fácil de entender se você pensar como no jogo Portal. Você entra num lugar e sai no outro. Ou seja, a execução do código simplesmente sai do ponto onde o goTo é chamado e vai diretamente para onde está o marcador. Esse marcador ele pode estar antes ou depois da chamada do goTo, tanto faz.
mas ele e o marcador devem estar dentro da mesma função. Ou seja, não dá para sair de uma função e parar na outra também, aí seria demais, tá? Se você já tem algum contato com programação, provavelmente já te disseram que esse é um comando proibido, que você não deve usar GoTo em hipótese nenhuma, que todas as estruturas de controle presentes na linguagem C removem a necessidade de se utilizar GoTo. E eles estão certos, tá? A verdade é que o GoTo é uma instrução super eficiente, porque ela conversa muito próximo com a linguagem Assembly. Inclusive, todos os laços e instruções de desvio que a gente viu nessa aula de hoje, todos eles podem ser substituídos simplesmente por ifs de GoTo, se você quiser. Para mostrar um caso aqui em que o GoTo se sai melhor do que as instruções que a gente já viu, a gente pode analisar esse código aqui para procurar um elemento em comum entre dois vetores. No caso, eu tenho uma variável chamada encontrado, que é inicializada com 0, indicando que não há nenhum elemento comum, e aí eu executo esses dois laços aninhados para verificar cada par de elementos entre o vetor A e o vetor B. Se em algum momento houver um elemento igual, então a condição if é verdadeira e a variável encontrado fica igual a 1. Do lado de fora dos laços, eu mostro a resposta dependendo do valor da variável encontrada, se existe ou não existe elementos em comum entre os dois vetores. Beleza, tudo tranquilo até aqui. Mas aí pensa no seguinte, e se o primeiro elemento do vetor A já for igual ao primeiro elemento do vetor B? Aí eu já encontrei o elemento em comum, certo? Só que meu programa não vai parar, ele vai continuar comparando todos os pares possíveis entre os dois vetores. Se tivermos milhões de elementos entre os vetores, vai ser bem complicado aí, né, essa execução. Uma forma tranquila de resolver isso é usando GoTo, e simplesmente pode sair dos laços quando eu encontrar o primeiro par correspondente. Pronto, só isso. Parece até bem intuitivo, né, olhando assim. Mas, professor, eu não poderia substituir o GoTo por break aí nesse caso, né? Olha, apenas trocar por break não vai solucionar nesse caso, porque ele vai interromper só o laço mais interno. O laço mais externo vai continuar rodando e aí vai iniciar o laço interno de novo. O jeito de fazer isso com break é se você adicionar condições em cada laço com break dentro, para ir quebrando os laços de dentro para fora, de um por um. Essa trabalheira toda, além de não ser meio intuitiva, né, ela ainda não é tão eficiente quanto o GoTo saindo dos laços, porque você tem que fazer vários ifs no caminho. Então, por que tem todo esse medo do GoTo, afinal, né? O problema é que é muito fácil você acabar abusando desse recurso e acabar deixando o código cheio de idas e vindas, tá? O famoso código espaguete, como era chamado antigamente. Foi isso que aconteceu no passado e ajudou nessa má reputação do comando GoTo. Então, siga as boas práticas e evite o GoTo sempre que possível. Principalmente porque você deve pensar na legibilidade do seu código por seus colegas de trabalho e até por você mesmo, tá? Quando você for tentar olhar o seu próprio código depois de alguns meses. Bem, gente, por hoje é só. Nessa aula a gente falou de laços e seus desvios. Eu busquei focar aqui nas características dos códigos em C. Então, se quiser revisar a lógica de programação envolvendo laços, verifica o vídeo lá da playlist de Fundamentos de Programação, beleza? Até mais.